Então, olá a todos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre substituição trigonométrica e o que seria a substituição trigonométrica. Trigonométrica, sobre substituição trigonométrica, ela se baseia no fato das identidades trigonométricas, que muitas vezes possibilitam que façamos uma substituição da função algébrica para uma função trigonométrica e com o intuito de facilitar a nossa integral. Pois bem, então diante dessas informações eu vou mostrar uma tabela, que no caso aqui seria essa, que seria aonde nós vamos encontrar esses tipos de equações, onde que a gente irá fazendo as substituições trigonométricas. Como sabemos, o triângulo retângulo, para a gente achar essa equação dele, seria a soma dos quadrados do catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, né? A soma dos quadrados dos catetos, a quadrado mais b ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Dessa forma, a gente consegue ter essas três funções, onde que se tem a variável menos a constante, e aqui, a gente manipulando, a gente consegue que a hipotenusa será sempre a raiz dos dois fatores. Dessa forma, a gente já consegue criar essa tabela, que no caso aqui é igual a constante ao quadrado menos x ao quadrado. Aí você vai mudar apenas a posição dessa função na sua equação, certo? Uma equação que a gente colocou aqui para poder dar de exemplo é essa daqui: dx igual a dx sobre raiz quadrada de 16 mais 4x2. Pois bem, como a gente viu, a gente tem primeiro o valor da constante mais o valor da variável, que no caso, a gente manipulando, a gente iria conseguir colocar nesse triângulo dessa forma. Colocaria esse valor, que seria aqui, no caso, o valor da hipotenusa, pois aqui está a constante mais a variável, ela ficaria aqui no valor da hipotenusa. Para facilitar em questão de cálculo, seria bom a gente nunca colocar a constante no cateto oposto, para forma de facilitar mesmo na manipulação dos cálculos. Aqui, como aqui a gente sabe, 16 seria 4 ao quadrado, então aqui a gente vai colocar o valor que ficaria da função. Enfim, terminando isso, como a gente quer substituir isso aqui, e a gente quer saber o valor da hipotenusa, então a gente utilizaria tangente, que no caso ficaria tangente de θ é igual a 2x sobre 4. Manipulando aqui, a gente vê que dá x sobre 4. Dessa forma a gente já tem o valor da tangente. Para poder fazer essa substituição, essa tangente aqui, no caso, a gente manipularia, né? Aqui na verdade não é 4, é 2, perdoe. A gente manipularia para poder descobrir o valor de x. Ficaria 2 tangente de θ. A gente sabendo esse valor de x, a gente já consegue substituir na nossa função, entendeu? Substituir na nossa função, mas para poder eliminar esse dx, a gente teria que integrar esse valor aqui. Que aqui no caso ficaria 2 integral de tangente é igual a secante ao quadrado de θ. E a gente já tem nossos dois fatores, que aqui seria dx. Continuando a linha do raciocínio, qual seria a vez de fazer? Nós vamos ter que substituir esses dois, de x e dx, que a gente encontrou na nossa equação, na nossa função. Então ficaria integral de 2 secante ao quadrado de θ sobre, aqui nós temos a nossa raiz de 16 mais 4
2 secante ao quadrado de θ. Aqui eu falei que era 2 secante, mas aqui foi confusão minha. Porque como aqui a gente tem o valor de x, a gente teria que substituir o valor de x aqui e não o valor da derivada, né? Que a gente substituiu dx por isso aqui, dθ, na verdade. Então a equação certa ficaria 2 secante ao quadrado de θ, dθ sobre a raiz de 16 mais 4, 2 tangente ao quadrado. Agora sim, a gente está na nossa maneira correta de manipular. Fazendo isso, a gente continua a manipulação, que aqui ficaria, a gente já pode tirar se quiser, né, a constante, 2 secante ao quadrado de θ, dθ. Aqui porque por manipulação a gente descobre que é 16 mais 2 vezes 2 elevado a 2, 4, 4 vezes 4, 16. Tangente ao quadrado, fica tangente ao quadrado. Chegando nessa equação, a gente teria que utilizar a identidade trigonométrica para poder substituir o tangente de θ por secante de θ ao quadrado. Então aqui, no caso, a gente poderia colocar o fator 16 em evidência, e ele ficaria 2. Aqui ficaria 2 secante ao quadrado de θ, dθ, sobre a raiz de 16, que é igual a 1 mais tangente ao quadrado de θ. Ficou meio confuso aqui essa escrita, mas está dando para entender, eu acho. Enfim, chegando nessa equação, seria agora que na hora que a gente continuaria fazendo a manipulação. Que aqui ficaria 2 secante ao quadrado de θ, dθ, sobre. Aqui, como 16 está multiplicando, a gente já consegue tirar ele da raiz. Ficaria 4. 1 mais tangente ao quadrado, a gente iria utilizar a identidade trigonométrica, que é igual a secante ao quadrado. Na verdade, secante menos 1 é igual a secante ao quadrado menos 1 é igual a tangente. Aí a gente manipularia, ficava tangente mais 1 é igual a secante ao quadrado. Então aqui a gente ficaria raiz de secante ao quadrado de θ. Continuando a manipulação, a gente poderia tirar o 4 para fora, o 4 dividiria por 2 aqui e ficaria meio sobre secante ao quadrado. Aqui a gente consegue cortar as raízes, ficaria secante ao quadrado de θ sobre secante ao quadrado. A gente consegue dividir, ficaria meio integral de secante de θ. Pronto. Chegando nessa etapa, a gente sabe que a integral de secante ela é o ln de secante de θ mais tangente de θ. Então, através disso fica fácil. Fica meio ln, ficaria meio ln de secante de x mais tangente de x mais c. Só que essa parte aqui nós chegamos em função de θ. Na verdade não é nem x, é θ. E aqui a gente precisa substituir. Voltando ao início, a gente já descobriu que a tangente
a tangente ela seria igual a x sobre 2. E a secante seria o inverso do cosseno. Então a nossa secante ela ficaria a função secante. Ela ficaria a nossa função substituída, que seria 16 mais 4x2 sobre a nossa sobre o cateto oposto, que ficaria 2. Né? Porque a secante é o inverso do cosseno. É do cosseno? É do cosseno. Então, essa seria a nossa função. A gente multiplica, substituindo aqui, a gente ficaria com 1 ln de secante, que a gente descobriu que é 16 mais 4x2 sobre 2 mais a tangente, que no caso seria x sobre 2 mais c. E dessa forma a gente termina